português e está precisando de ajuda na hora de planejar a sua aula? Parabéns, você está no lugar certo. Continue assistindo o vídeo. Bom, professor, para começar, nós temos que levar em consideração que o ensino de gramática está muito engessado hoje em dia nas escolas. Tanto na escola pública quanto na particular, às vezes elas dão alguma inovada, colocam um projetor, colocam um notebook, não sei o que no meio da aula, mas da mesma forma, continua engessada. Eles continuam aprendendo da mesma forma, fazendo exercícios da mesma forma, e o que é visto em sala é cobrado na hora da prova. Porque apesar das pessoas terem mudado, apesar dos alunos terem mudado, apesar da nossa tecnologia ter mudado, ter melhorado, as aulas continuam as mesmas e o ensino continua o mesmo. Então aqui vai uma dica de como você pode trazer a regência verbal para os seus alunos de uma maneira diferente, eficaz e principalmente divertida. Você tem que entender que o aluno vai ter dificuldade com a regência verbal, porque a língua falada passou por diversas modificações ao longo do tempo. E não foram poucas, foram muitas. Tanto que quando você for falar para o seu aluno que chegar em casa é uma estrutura gramaticalmente errada, vai ser um choque. E quando a gente falar, principalmente, que o certo é falar chegar a casa, nossa! Por isso é importante você fazer com que a aula seja um atrativo para o aluno, para ele descobrir como é a maneira certa de escrever. Porque quando eles tiverem um concurso público, numa faculdade, prestando vestibular, ele vai precisar escrever de acordo com a norma padrão. E apesar disso, também você tem que explicar para o seu aluno que chegar em casa é aceito se você estiver num ambiente coloquial, num ambiente informal. Por isso, se você estiver numa escola que tenha projetores, computadores, você pode montar um PowerPoint super legal, super dinâmico, super divertido. E vai lembrar, você não pode ficar preso ao PowerPoint. No PowerPoint você pode colocar tópicos importantes, você pode colocar exemplos que ilustrem o que você está explicando, mas você não pode simplesmente colocar o PowerPoint na sua sala de aula e ler o tempo todo, durante os 50 minutos da sua aula. Não, isso daí você não pode. Porque apesar do PowerPoint ter todos os atrativos que você queira, o que realmente vai prender a atenção do aluno é a maneira como você vai explicar. Por isso que o professor é um mediador muito importante no processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui vai uma dica de como você pode fazer um PowerPoint mais atrativo, um PowerPoint mais legal. Existe um site chamado Canva e você pode fazer inúmeros designs por lá. Como, por exemplo, esse aqui. Vale ressaltar, e eu vou bater nessa tecla muitas vezes, que o PowerPoint é só um auxílio para o professor. Você não pode simplesmente colocar o PowerPoint e esperar que todo mundo copie exatamente do jeito que tá e na hora da prova cobre. Não, você tem que esperar que o aluno entenda, que o aluno absorva aquilo que está no PowerPoint. E não que ele simplesmente decore as informações que você coloque em tópicos coloridinhos, com memes, com atrativos. Não. Isso aí tem que ser só uma forma de te auxiliar a fazer com que eles entendam a regência verbal. Outra dica que eu aprendi com a minha linda professora, Valéria, é você usar jogos na sala de aula. Por isso, existe um jogo super fácil de fazer para você ensinar regência verbal para os seus alunos. Vocês estão vendo esse plastinho aqui? Acho que ninguém anda muito por ele, mas eu aprendi que se você souber usar a sua criatividade, isso aqui pode se tornar um grande atrativo, um grande jogo na sua aula. Por exemplo, você pode escrever várias perguntas em uma folha de papel, como por exemplo, o médico assistiu ao doente. Essa oração está gramaticalmente correta? E daí você pode colocar essa frase, pode ser impressa, você mesmo pode escrever. Você compra esse plastiquinho, se chama capinha para CPF ou CNH. E daí tem um tamanho super bom e é importante porque se você for fazer essa atividade com várias salas, você não precisa se preocupar em sempre estar refazendo, porque vai acabar amassando de um lado, vai acabar rasgando no outro lado. Então se você tiver com as suas
com seus cartõezinhos aqui dentro, eles vão estar mais protegidos e você não vai precisar fazer constantemente. Aí você pode dividir a sala em 2 grupos e perguntar: classe, essa frase está gramaticalmente correta? E esperar que eles respondam. E daí você vai contando os pontos na lousa, pode ser uma coisa bem simples, como eles vão amar. Por quê? Adolescentes de 8ª série são muito competitivos. Mas o mais importante de tudo para a sua aula é você estar bem preparado. Regência verbal é um assunto difícil, é um assunto que demanda tempo, é um assunto que até mesmo professores mestrados, quando vão dar uma aula numa sala de graduação, às vezes têm dúvida, às vezes se sentem inseguros. Então, é importante você antecipar as perguntas dos seus alunos. Você pensa assim: se eu fosse um aluno, qual seria a minha dúvida em relação a esse tema? Regência verbal. Como que eu posso explicar isso para deixar mais claro e gerar menos dúvidas? Se você estiver bem preparado, a sua aula vai ser dinâmica, vai ser divertida, vai ser fluida e vai ser objetiva, principalmente. Então você vai sim passar a atividade, você vai sim trazer exemplos, vai trazer exercícios, vai envolvê-los na atividade. Quando eu era aluna, raras as vezes algum professor trazia um jogo, trazia uma coisa diferente, uma coisa mais atrativa para nós. Então, fica aí a dica. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E lembrem-se, professor bem preparado é o principal.